Canarinho de Francisco, nós somos do Centro Espírita Amigos de Francisco. Nossa proposta hoje aqui com vocês, toda a espiritualidade aqui presente, é fazer com que vocês se acheguem mais próximo de Deus, se concentrem mais na espiritualidade, antes de darmos início a essa palestra que acontecerá aqui hoje. Então, durante essas canções, durante as palavras ditas aqui em cima, antes da palestra, sintam-se abraçados por Jesus, pela espiritualidade que está dentro dessas músicas e pelo que elas representam também. A gente vai começar cantando o Pai Nosso. Acredito que todos aqui saibam e conheçam. Quem se sentir confortável pode cantar com a gente, mas quem não se sentir confortável em cantar também, pode escutar e se concentrar na letra e na espiritualidade. Seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E agora que todos nós nos aproximamos, nos conectamos com Deus, vamos permitir nos conectar com toda a espiritualidade amiga, enquanto a gente está aqui todos nós em comunhão de pensamento. Deus sabe o que todos nós precisamos e necessitamos. Vamos permitir que a espiritualidade amiga possa vir de encontro a todos nós e que Deus nos dê aquilo que merecemos, que hoje possa ser uma linda noite, uma noite de libertação. E quando digo libertação, é nos libertarmos de tudo aquilo que nos faz mal,
que guardamos por todo o nosso caminhar terreno, as mágoas, as decepções dentro de nosso coração. Então vamos aproveitar hoje para agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia de vida, por nada de ruim ter acontecido conosco, com os nossos, e por essa oportunidade de estarmos todos aqui em comunhão hoje, diante de Jesus, pois assim Ele disse que onde houver 2 ou mais reunidos no nome dEle, lá Ele estará, e hoje Ele está aqui conosco. Então convido a todos a cantarem conosco, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu é meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão chegando, os encarnados, os desencarnados, todos os nossos irmãos que estão aqui, também não estamos vendo, né, com os nossos olhos humanos da carne, mas nós sentimos e às vezes até ouvimos aqui de cima uns irmãos cantando, e é muito bonito. E agora a gente convida vocês a acompanhar com a gente uma música que é muito linda, que é quando Jesus chama Pedro para segui-lo, né? É a barca. Eu quero que todos sintam cada palavra, cada chamado de Jesus para as nossas vidas, e Ele nos convida a sermos o Evangelho vivo no nosso dia a dia, nos gestos mais simples do nosso coração, no nosso bom dia, no nosso boa noite e um sorriso, que eu sei que todos nós podemos oferecer a todos os irmãos que cruzarem o nosso caminho. Vamos lá? Cantar com a gente? Beiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chama, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. E agora que estamos todos harmonizados, na mesma sintonia, e a espiritualidade amiga está nos dando tudo aquilo que precisamos, vamos aproveitar esse momento para curar aquilo tudo que nos faz mal, que a gente tem o hábito de guardar dentro dos nossos corações, tudo aquilo que não nos pertence. Vamos nessa noite transmutar, permitir que Deus habite, que a espiritualidade possa trabalhar dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. Vamos nos libertar de todas as mágoas, todas as decepções. Vamos permitir que Deus, sentir a presença de Deus e do nosso irmão maior Jesus, que com essa música possamos todos nós sairmos daqui melhores do que quando adentramos. Quero que cante conosco, cura, Senhor. Amo Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura,
Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E que, para que possamos encerrar aqui a nossa singela, mas com muita emoção, participação nessa noite, a gente convida a todos a cantarem noites traiçoeiras conosco. Quem é que nunca teve uma noite traiçoeiras, que se resguardou em seu quarto, diante da dificuldade, diante daquelas lágrimas escorrendo no nosso rosto, mas Deus quer a gente sorrindo, quer a gente feliz. Por muitas vezes as dores vêm para nos amadurecer, para nos forçar a sair da nossa zona de conforto. Por muitas vezes a dor ensina mais do que o amor. Então que nessa noite possamos sair daqui sorrindo, com Jesus, com espiritualidade e com Deus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Toda a fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo
pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Que alegria, né? Ter jovens aqui cantando entre nós. A importância da criança quando é evangelizada, do jovem quando faz a evangelização e que continua trilhando os caminhos espíritas, que é o caminho de Jesus, né? Eu sempre fico muito contente quando os jovens vêm à nossa casa, seja fazer uma palestra, seja para apresentar um canto. É uma alegria imensa e agradeço aos Canarinhos de Francisco a apresentação deles. Nome lindo, não é, do conjunto? Canarinhos de Francisco. Muito bonito. Muito obrigada, viu, a presença de vocês em nossa casa. Então vamos preparar o nosso coração, colocando sempre a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele Jesus amigo, que está sempre junto a nós, quando nós mais precisamos, e que nós devemos lembrar dele também nos nossos momentos de alegria, de realização, nos nossos encontros familiares. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu santo e divino nome, e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos sempre colocar o amor, a fraternidade, o perdão em nossas ações diárias,
como forma de reajuste às leis do Pai, e em especial aqueles nossos irmãos que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo a Jesus, a nossa pequenez diante de Ti, e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, que trabalham em promoção da ajuda humanitária entre encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o Dr. Fernando Guimarães. Ele sempre traz para a gente palestras bem diferentes, falando de saúde, falando de espiritualidade. E muitas vezes ele traz aqui as novidades do meio espírita voltados à saúde, né? O que a medicina tem avançado para nos socorrer, ligando aí a parte da saúde e da espiritualidade. Então, aproveitemos o máximo a palestra da noite. Boa noite a todos. É muito bom sempre estar aqui no Ismênia, para a gente poder trabalhar na nossa casa, né? A casa espírita, a casa que nós escolhemos para fazer a nossa conexão com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, né? É uma casa. Somos irmãos todos, né? Está aí o nosso irmão maior aí que nos conduz, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a religião em nossas vidas. E entendendo religião como uma possibilidade de nós nos reconectarmos com Deus, religarmos-nos com Deus, com nosso Pai. Aí é um pedacinho do afresco da Capela Sistina do Michelangelo, né? Está lá, nós estamos conectando o nosso dedinho espiritual com o nosso Pai, com Deus nosso Pai, a causa primária de todas as coisas na definição dos Espíritos, no livro dos Espíritos, né? Então religião é isso, a gente se religar com a causa primária de todas as coisas, a onipresença, a onipotência, a onisciência, o tudo, né? A perfeição em todas as suas dimensões, né? Essa nossa causa primária. Devemos a nossa vida a este que é Deus nosso Pai, que nós chamamos de Pai porque fica mais fácil para a nossa intelectualidade de a gente o perceber, sentir. Longe ainda de a gente conseguir entendê-lo na plenitude. Nós iremos entendê-lo na plenitude quando nós formos plenos na essência que Ele colocou em nós, que é a nossa centelha divina, que tem a potencialidade para amar a todas as coisas. Segundo João, o evangelista, Deus é amor. Na primeira epístola de João ele diz isso, definindo Deus. Deus é amor. Então nós temos em nós uma centelha de Deus nosso Pai, que nos dá a potencialidade para nós sermos como Jesus o é. E Ele mesmo, Jesus, já tinha nos ensinado quando esteve aqui entre nós, de que nós faríamos o que Ele fez e faz e muito mais. Todos nós temos essa destinação à perfeição, porque a nossa origem é de um ser perfeito em todas as qualidades, né? Então não tem como a gente dar errado. Isso já é um ponto inicial para quando você se conecta com a religião, apesar de parecer estar tudo errado, está tudo certo.
Então isso já nos ajuda em vários aspectos da nossa saúde, quando a gente faz essa conexão, quando a gente ativa a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, quando a gente consegue trilhar o caminho que nos leva diretão até a nossa origem, quando a gente se ilumina plenamente, quando a gente se torna, e a gente vai se tornar, um espírito de luz, que é a nossa destinação. Mas são vários os caminhos que podem nos levar até Deus nosso Pai, não é um só. Tem as religiões cristãs, tem as religiões que são judaicas, tem aqueles que são do hinduísmo, tem aqueles que são do islamismo, tem os que são do budismo, do shintoísmo e várias outras religiões. Tem vários caminhos levam até Deus nosso Pai. Para nós escolhemos uma religião que ela é de origem cristã, porque disse que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo é uma maneira de a gente entender melhor as lições de Jesus, nosso Mestre, o Cristo, o ungido. Então a gente tem esse nosso irmão maior que traduziu para nós as leis divinas, que trouxe para nós numa conversa capaz de nós entendermos parábolas e exemplos de comportamento, para nós entendermos as leis divinas. E o que ele disse para nós? Quando o doutor da lei perguntou para ele sobre o que a gente deveria respeitar em relação ao testamentos. Aí ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se for você mesmo. Mas amar a Deus com todo o seu sentimento, toda a sua alma, todo o seu espírito, com tudo que você é capaz de entender essa causa primária de todas as coisas. Isso é um excelente instrumento para cuidar da nossa saúde, despertar em nós essa convicção, essa fé, essa certeza, essa confiança. Claro que no mundo em que vivemos há uma predominância de caminhos que nos levam a Deus: islamismo, cristianismo, a religião judaica, as orientais que trabalham com taoísmo, com yin, yang e as energias transcendentes, mas todas elas nos possibilitam transcender o mundo material, perceber que a nossa vida real não é a vida material, é a vida da nossa essência, é a vida da nossa alma, do nosso espírito, do nosso componente supramaterial. Essa é a nossa vida real. E para a maior parte das religiões, essa vida espiritual ela é eterna, sob um ponto de vista, com algumas formas de entender, mas todos esses caminhos que levam até Deus são espiritualistas, entendem essa transcendência do ser humano, essa multidimensionalidade do ser humano. Nós que estamos aqui numa casa espírita, nós somos espíritas, né? Nós temos um caminho que é o caminho que nos ofereceu Kardec, no primeiro trabalho dele, que é o livro dos Espíritos. Veja como é a sabedoria e a humildade do Kardec para entender o papel dele como um codificador de informações que estão vindo de espíritos. Então não é um livro do Kardec, é um livro dos espíritos que nos oferecem uma filosofia, uma ciência, uma doutrina, uma religião. Tanto é que uma das obras básicas é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente recebe uma interpretação de algumas das passagens do Evangelho para nos dar a chave de um melhor compreendimento dessas que são as leis divinas. Então, por meio do livro dos Espíritos, que o Kardec define assim o que é o Espiritismo e por que ele escolheu esse termo Espiritismo. Adotei o termos espírita e espiritismo porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Então é uma pleiade de espíritos que trabalharam com o Kardec para ele decodificar as mensagens. Aliás, um destes espíritos que fazem parte, que está no capítulo 6, é o Espírito de Verdade, que nada mais é do que o nosso Mestre de Jesus, conversando. De tempos em tempos ele fazia uma reunião mediúnica em que ele se comunicava e trouxe para nós
a lição que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então recomendo a leitura. Então, por isso, a religião espírita, sob o ponto de vista baseada nesse livro inicial, que é o Livro dos Espíritos, em que no frontispício do livro, na antecapa do livro, está lá escrito, uma doutrina, filosofia, ciência, que fala sobre a imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. A natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais. O Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar das leis morais, assim como o Livro dos Espíritos também, no livro 4. A vida presente e a vida futura, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, entendendo a transcendência da nossa vida e o significado de nossa vida. E o porvir da humanidade, qual é o caminho dessa nossa comunidade, dessa nossa família humana. Não interessa o caminho que você está seguindo para chegar até Deus, seja religiões cristãs, islâmicos, judaicos, hindus, agnósticos, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós vamos retornar à casa do Pai, e Jesus vai nos conduzir a esse retorno da casa do Pai, no aprisco das ovelhas, sabe como é que é? Né? Então essa segurança, essa certeza nos ajuda a ter resignação, nos ajuda a sermos abnegados, nos ajuda a ter serenidade diante das adversidades que a vida nos oferece e que a vida nos apresenta, né? Então, na doutrina espírita, a primeira pergunta lá, Kardec não perguntou quem é Deus, perguntou o que é Deus, a causa primária de todas as coisas. Mas ele diz também que nossa vida real é uma vida biológica sucessiva. Nosso corpo físico morre, mas a nossa alma não. E a gente tem oportunidades de renascer e reconstruir o nosso caminho e reajustar o nosso caminho para tornar um caminho que nos permita ver a Deus, quando nós transformarmos a nossa essência em amor, em sabedoria, as duas asas que nos conduzem até Deus nosso Pai. Então, as vidas sucessivas. E nos apresenta a doutrina espírita uma lei natural, uma lei de Deus que é de causa e efeito. Nós temos responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. E essas responsabilidades é que nos formam, elas é que nos ajustam, elas é que nos aprimoram. É por meio da lei de causa e efeito que a gente se transforma. Dois caminhos para a gente se transformar. Um caminho é o caminho do amor, o outro caminho é o caminho da dor e do sofrimento. Pela nossa natureza, nós moramos num mundo de provas e expiações. Pela nossa natureza é mais fácil para nós, realiza mais, nos transforma mais a dificuldade, o sofrimento, a exigência do esforço pessoal. Mas a gente pode escolher o caminho do amor, para que a gente possa se transformar. Então a lei de causa e efeito é uma lei que nos ajuda a entender melhor que os nossos problemas de saúde, as nossas dificuldades orgânicas, são instrumentos de Deus nosso Pai para nos transformarmos. Como a gente viu os meninos cantando aí, a gente ouviu, né? Por meio do sofrimento a gente se transforma. Esse é Leon Denis, contemporâneo de Kardec. Disse que se o Kardec tivesse falhado na sua missão de ser o codificador da doutrina, ele era o que estava lá no banco esperando. Se ele falhasse, ele assumia. Mas de qualquer maneira Kardec não falhou, realizou a tarefa dele muito bem. Mas o Leon Denis não ficou lá sentado no banco sem fazer nada. Ele foi considerado o apóstolo do Espiritismo, que nem Paulo, o apóstolo dos gentios, que saiu espalhando em toda a região da Galileia e mais em países extra as lições de Jesus. E foi o que fez o Leon Denis, que trabalhava vendendo coisas, indo em vários países, e cada lugar que ele ia, trabalhando, ao mesmo tempo ele dava palestras falando sobre o Espiritismo. Mais ou menos que nem o Chico, assim, né? Trabalhou na função profissional dele, mas chegava de noite em casa e trabalhava para poder trazer conforto e alívio para o sofrimento
de muitos que o procuraram, né? Por exemplo, as cartinhas das mamães que perderam filhos, né? Certo? Então, Leon Denis, um dos livros dele, que a Associação Médico Espírita reeditou 100 anos depois, né? Em 1908 ele fez a primeira edição, o Leon Denis, e em 2008 a Associação Médico Espírita do Brasil, com vários profissionais, pegaram o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor e fizeram interpretação com a ciência atual das informações que o Leon Denis nos apresentava para interpretar o problema da dor e do destino, né? Então ele está falando da dor. Ele está falando de doença? Porque a doença nos leva a sentir dor. Dor vem de dolente, dolore, né? Padecimento, moléstia. Moléstia é doença, né? Então, o adoecimento, que é uma desarmonia da saúde, traz dor. Dor física, claro, mas também pode trazer dor moral. Os transtornos da afetividade, das emoções, nos fazem sentir dor, né? A Organização Mundial da Saúde nos conta que a depressão é um mal do século. Muita gente, 300 milhões de pessoas, vivenciando essa experiência da depressão, que é um transtorno da afetividade. Não é tristeza, porque tristeza todos nós podemos ter de acordo com algumas ocorrências na vida da gente. Não, é um diagnóstico de transtorno de saúde da afetividade, que é a depressão. Então, a depressão, que deixa a gente assim, né? Que nem o Snoopy, sem energia para fazer as coisas, não consegue se alimentar, as mais graves não conseguem tomar banho, enfim, é um adoecimento de sofrimento da emoção, e dói, é um transtorno que pode nos destinar. E se a gente precisar de ajuda, para onde a gente vai recorrer? A gente pode recorrer para o psicólogo, para o psiquiatra, às vezes para os dois juntos, para a rede de suporte. Quando a gente está falando de rede de suporte, estamos falando de quem? Estamos falando da família, estamos falando dos amigos, estamos falando da nossa casa de relação social, que é a nossa casa espírita. Estamos falando, por exemplo, para situações mais graves, que a situação da depressão mais grave pode colocar a pessoa em risco de exterminar a sua própria vida biológica, né? Que é o suicídio. Então, o CVV trabalha bastante com isso. Estamos falando de associações como a Associação Médico Espírita de Santos, que é uma das casas, das instituições que eu faço parte, né? Que oferece, por exemplo, na mídia social, a gente está fazendo atualmente uma leitura e interpretação do livro Consolador. Não sei se vocês já ouviram falar do livro Consolador. O livro Consolador, que é assim, perguntas e respostas, Emmanuel nos ajudando a entender coisas da nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. E aí a gente coloca lá no Instagram da AME Santos, a gente cada 15 dias um de nós vai lá, lê 2 ou 3 perguntas e interpreta essas perguntas. E nessa leitura muitas vezes está lá a pergunta e a resposta daquele problema por qual nós estamos passando. E a reflexão daquele momento pode te ajudar e te dar instrumento para você enfrentar as adversidades que a vida está te oferecendo e entender o significado dessas adversidades. Nós da Associação Médico Espírita participamos de um curso lá na Universidade de Santa Cecília, que já vai fazer quase 30 anos que está lá, em que a gente faz aquilo que recomendou para nós o Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono, de fazer a conexão entre a ciência e a religião. Como esse trabalho que o pessoal da AME Brasil fez, de fazer uma releitura do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, do Leon Denis, para nos oferecer um instrumento para nós aliviarmos as nossas dores, quaisquer que sejam as dores por qual estamos passando. Podemos buscar esse recurso de suporte, por exemplo, nas redes da caridade. Não sei se vocês têm a oportunidade de ver, também está na mídia social, está no Instagram, está no YouTube. Aos sábados, às 9 horas da manhã, normalmente, eles apresentam um programa com vários temas,
em que vão discutir. Já discutiram lá ansiedade, já discutiram depressão, já discutimos lá transplante, já discutimos várias coisas, todo sábado tem. E também nas redes da caridade, no Instagram das redes da caridade, o grupo que faz parte, todo dia faz uma interpretação de um capítulo de um livro que não sei se vocês já ouviram falar, se chama Opinião Espírita, que é do Chico Xavier, pelas mãos do Chico, pelas mãos do Valdo, o capítulo par, Mensagens de Emmanuel, o capítulo ímpar, Mensagens de André Luiz, falando das mais diversas condições e situações da nossa vida. Então a gente faz a leitura do capítulo e a interpretação, e é um instrumento para a gente cumprir essa função, que é a função do Espiritismo, de renascer em nós as lições do nosso Mestre Jesus, rede vivo o cristianismo em nós, instrumento de suporte, para nós enfrentarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores. Então, a religião, que é religar-se com Deus, para nós o caminho é o Espiritismo. E para nós a gente ainda tem um privilégio, que esse Espiritismo que nos ofereceu os Espíritos pelo trabalho do Kardec, pela obra básica, pelos livros da obra básica, a gente ainda teve um aprimoramento dessas mensagens com o trabalho do Chico, com mais de 400 livros nos oferecendo o trabalho de Emmanuel, que vai mais na pegada da religiosidade, ou então o trabalho do André Luiz, os 12 livros do André Luiz lá, e mais outras tantas obras que ele também deu comunicação, como por exemplo esse livro Opinião Espírita, em que ele nos apresenta mais os problemas do comportamento e da saúde, do cuidado da saúde, do entendimento, da transdimensionalidade do nosso corpo, né? Então, a gente consegue fazer essa conexão com a nossa religião, a nossa ciência e a nossa filosofia, a nossa doutrina, que é a doutrina espírita. Então, esse é um médico geriatra da Universidade de Duke, Harold Koenig, que em 2001 publicou a primeira edição desse livro aí, o livro Texto da Religião e da Saúde, um livrão enorme assim, em que ele faz um levantamento da literatura médica, evidenciando o quanto a religião pode ajudar no cuidado da nossa saúde. Ele é presbiteriano, mas ele esteve conosco no congresso lá em São Paulo, da Associação Médico Espírita do Brasil, falando de um livro que ele publicou em inglês e que nós conseguimos conquistar com ele o direito de traduzir para o português, que é a espiritualidade no cuidado com o paciente, por quê, como, quando, o que, apresentando para nós esse recurso técnico para a gente poder cuidar da nossa saúde, que é ativar a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade, dar significado para a nossa vida, dar entendimento de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e de que maneira essa convicção pode nos aliviar nos nossos sofrimentos, né? Então, no esteio do Harold Koenig, aqui a gente tem uma publicação de médicos brasileiros, dentre esses está aqui o Giancarlo Lucchetti, que é um dos que mais se produz na atualidade, não só no Brasil, mas fora também, de temas relacionados à religiosidade, espiritualidade e cuidado da saúde. E esse trabalho aqui que eles fizeram é a intervenção espiritual e religiosa em cuidados da saúde mental. Fez uma revisão da literatura e fez uma análise matemática, estatística dessa revisão da literatura. O quanto que a religiosidade e a espiritualidade podem nos ajudar no cuidado da nossa saúde mental. A nossa conversa a gente começou falando da depressão, né? Que é um transtorno da nossa condição mental. Mas também nesse trabalho ele analisa a ansiedade. Eu vou dar atenção mais para a depressão, que é o que a gente está conversando hoje. Então, essa análise matemática, que chama-se meta-análise, coloca os trabalhos, aqui são vários trabalhos, fazendo uma linha de corte. Para o lado de cá, o que foi favorável a não incluir a terapia religiosa espiritual. E para o lado de cá, o que favoreceu a complementação no cuidado da saúde e transtorno mental
da religiosidade e da espiritualidade. Então a maior parte dos trabalhos estão ficando para benefício de você agregar ao tratamento convencional a religiosidade e a espiritualidade. Não deu assim aquela significância estatística para esse diamantezinho não encostar nessa linha, mas teve muitos trabalhos que mostraram benefício de você complementar o cuidado da sua saúde mental e particularmente aí essa tabela é uma tabela para cuidados da transtornos afetivos da depressão, né? Então ajuda no cuidado dos pacientes que estão vivenciando esse problema da dor mental, emocional, da depressão. Um outro trabalho, agora de 2022, fez a mesma análise, as intervenções baseadas na religião para o tratamento da depressão. E ele aferiu que houve uma melhora no tratamento, uma diminuição da depressão, quando você complementa o tratamento religioso e espiritual no cuidado da saúde mental, particularmente em relação à depressão. E em relação à ansiedade, esses resultados foram mais expressivos ainda. Então, por que será que faz uma complementação benéfica você envolver a sua religiosidade e espiritualidade no cuidado da sua saúde aí, dos transtornos emocionais? Capítulo 6, lembra que eu falei do capítulo 6, do Cristo Consolador? O advento do Espírito de verdade, o chamado Consolador prometido, que Jesus havia prometido que viria um Consolador, e a gente pode entender que o Espiritismo nos oferece essa condição de a gente ter chance de revisitar nosso Mestre Jesus por uma paginação e por uma leitura mais fácil de a gente compreender. E olha lá, ó, ele dizendo, o Espírito de verdade: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofrei e vos achais oprimidos, sereis aliviados e consolados. Sabe, dos títulos que a gente viu lá, o jugo leve. Quando você entende que o seu sofrimento, a sua opressão, as dificuldades por que você está passando, elas vão efetivamente trazer para pertinho de você o nosso Mestre Jesus, porque Ele está para os que sofrem, vai nos ajudar a transportar esse jugo, esse peso, de uma forma mais suave, vai nos dar a condição de nós termos mais resignação diante das adversidades da vida. Não que a gente não vá lutar para melhorar, a gente tem que procurar o psicólogo, tem que procurar o psiquiatra, tem que fazer atividade de convívio social para ter uma rede de suporte ampliada, não só o suporte da família, mas também o suporte dos amigos. A gente tem que se envolver em atividades caritativas, porque quando você cuida de outro que está com mais sofrimento do que você para de prestar atenção no seu sofrimento, né? E aí com isso você tem alívio das suas dores. Então, fazer o bem faz bem a quem? Faz muito mais bem para você que está fazendo do que para aquele que você está atendendo. Sem dúvida que vai aliviar aquele que está atendendo. Então, Kardec aí nessa foto, parece que ele é bravão, né? Não, mas é que naquela época para tirar uma foto tinha que ficar paradinho um tempão, porque demorava para sair a foto. Então ele sempre ficava assim com essa... Porque disse que ele é super fácil de convivência, cheio de humor e de alegria na sua convivência diária. Mas por meio das mãos do Kardec, a gente trouxe para mais pertinho da gente o nosso Mestre Jesus. Ele não está longe. Onde tiver 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará. Sabe aquela passagem que o pessoal fala lá das pegadas na areia? Quando você acha que, puxa, aqui me deixou sozinho. Não. Ele estava te carregando no colo. Você não estava. A gente nunca está sozinho. A gente está assim, sem dar conexão e possibilidade para eles estarem conosco. Os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, o nosso Mestre Jesus, que não deixa, ele não vai deixar um de nós escapar, não vai deixar um de nós se transviar. Cada um de nós ele vai conduzir à casa do Pai.
Todos. Isso não tem remédio maior do que isso para quando você está numa situação de sofrimento intenso. Não tem remédio melhor. Então, religião em nossas vidas, a gente precisa se religar. Então eu preciso orar. Orar quando eu acordo, porque eu estou acordando. Orar quando eu vou trabalhar, porque eu estou indo trabalhar. Agradecer porque eu estou caminhando. Agradecer porque eu tenho família. Agradecer porque eu decidi vir numa segunda-feira numa casa espírita para me reconectar com Deus. Agradecer a Kardec, agradecer a Chico, agradecer a Jesus, agradecer. Gratidão é um recurso sensacional para a nossa saúde e está vinculado à religião. A religiosidade e a espiritualidade nos levam a gente a aprender a agradecer. Podemos pedir também, se nós pedirmos, nós vamos obter. Pedir, obtereis. Aquilo que seja necessário, não aquilo que nós às vezes queremos com a nossa infantilidade espiritual, mas aquilo que seja o necessário. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, uma reflexão sobre a importância da religião em nossas vidas. Não deixe de colocar na sua casa mental a religião. Não deixe as portas fechadas para o nosso Mestre Jesus. Abra sempre a ela. E como é que a gente abre? Oração. Como é que a gente abre? Estudo. Lembra? Mensagem do Espírito de Verdade. Espíritas, amai a Deus, amai ao próximo e instruí-vos. Precisamos nos instruir. E a gente está refletindo sobre como é que a saúde pode ser beneficiada com a nossa religião. A gente viu um flash, um pedacinho de como isso pode acontecer. Então, que vocês possam compartilhar isto, essa nossa reflexão, com as pessoas com quem você convive. Sabe, dividir o pão? Que a gente recebeu um pão aí, né? De alimentação da nossa alma, um remedinho para a nossa alma. Compartilhe com aqueles com quem você convive. Muito obrigado, pessoal. Aproveitando para dar aqueles nossos recadinhos, né? Nós temos vagas ainda na nossa creche. A creche é gratuita, o ambiente é amoroso, todos são especialistas que trabalham na casa, climatizado. Então, se vocês souberem de alguma mãezinha que precisa de vaga para a sua criança, indique a nossa casa. Mande para cá, vão ser muito bem recebidos. Dr. Fernando Guimarães, ele falou de várias vertentes que a gente tem para nos ajudar. Uma delas é o estudo. A casa está sempre aberta para aqueles que querem estudar. No momento, nós temos vagas para o estudo das obras de André Luiz. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Então, se você puder chegar 20, 15 minutos antes, para conhecer o pessoal da sala, é muito bom, vocês vão gostar, tá? Nós temos também uma campanha permanente de material de limpeza pessoal, que é um sabonete, um desodorante. Vocês viram que hoje o tempinho já deu uma esfriada, né? E quando chega nessa época, nós mulheres já começamos a arrumar os guarda-roupas. Nós começamos a tirar a roupa de verão, colocar aquela roupa de frio. Vamos buscar as meias, né? Estão bem-vindas agora. Então, se naquela arrumação sobrar um casaco, uma calça comprida, um tênis, uma meia, se vocês quiserem doar para a nossa casa, nós agradecemos, tá? Nós fazemos também uma campanha de enxoval de recém-nascido. Olha, mas a minha filha teve bebê, a roupinha não vai servir mais. Serve para casa? Serve sim. Tá? Então, tudo aquilo que vocês puderem colaborar, dentro das condições de vocês, é muito bem-vindo em nossa casa. Doação também de toalhas de banho. Então, aquelas toalhas de banho que lá para a nossa casa já não está muito boa, aqui tem uma enorme serventia. Cada toalha dessa é dividida em 2. Tá? Então, vamos aos passos?